Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Hoje o papo é bem descontraído, bem gostoso, né? Com a Regina aqui. Então, boa noite, Eli. Boa noite, Regina. Seja super Boa bem-vinda. noite, querido. Boa Boa noite. noite, boa noite, Regina, boa noite, Gé. Regina, eu quero já de antemão agradecer a tua presença aqui conosco, seu tempo aqui, para falar de um assunto que é tão importante, né? Durante toda a longevidade, eu acredito, é um assunto bem legal e que ajuda, né, até a construir propósitos e ter novas ideias. Então, passo a palavra para você, Eli. Gente, boa noite. Regina, muito obrigada por ter aceito esse convite. E eu vou confessar que, além de todas as vezes quando a gente entrevista aqui ou conversa com algum convidado, eu aprendo muito mais. E hoje é um dos assuntos que eu mais gosto, falar de viagens. E falar dessa viagem, que interessante, quando você falou sobre viagem de longevidade, viagem de idosos, e eu lembrei que tem um elo que ninguém nunca percebeu. Quer dizer, ou perceberam, mas eu tenho um elo aqui em casa, que é o meu elo com a geração da minha filha, que tem 26 e eu com 65. E quando a gente fala a linguagem do turismo, a linguagem da viagem em si, do prazer de viajar, aí não tem idade. É interessante. A gente senta e conversa e aí não tem preconceitos quando a gente vai falar dos lugares, aonde quer ir, como quer ir. Bom, enfim, é um assunto muito gostoso, é um assunto que tem permeado hoje, né? Eu li, eu queria até que você falasse, vai falar depois um pouquinho mais, mas antes de mais nada, a Regina Simões, eu queria que a Regina Simões falasse, não a Regina Simões que tem toda essa bagagem, essa experiência que a gente conhece nessa área. Eu queria que a Regina falasse quem é a Regina pela Regina. Ai, olha só que pergunta, gente. É, Vou começar contando para vocês, né? Eu tenho 69 anos, eu sou separada, tenho 2 filhos e um neto maravilhoso. Eu sempre quis trabalhar no turismo, só que quando eu estudava, não tinha um curso de turismo, gente, um que fosse. Existia sim os cadernos de turismo no jornal que meu pai assinava, o Estadão, então vinha aquele caderno de turismo e eu já era apaixonada pelas cores, pelas chamadas que tinham, e eu falava, não, eu vou trabalhar no turismo, eu vou trabalhar com turismo. E, gente, a criança dá sinal. É que os pais, eles são, a cabeça dos pais é tão maluca que a gente não percebe. Imagina que eu sou filha de 5 irmãs, todas mulheres, todas sempre do lado da minha mãe, ou na cozinha, não sei o quê. E eu, o que que eu fazia? Eu ia brincar de ônibus. Eu punha as bonecas sentadinhas numa cadeira e o piano que tinha na casa do meu pai, os pedais eram os pedais do ônibus. Então, pensa bem, quando eu tinha 13, 14 anos, eu saía da escola, eu estudei ali no bairro de Pinheiros, não sei se alguém conhece, e eu ia para a Avenida Paulista, ali, esquina com a Augusta, porque todos os consulados estavam lá, no Conjunto Nacional. E eu ia buscar folheto para ler. Porque eu falava, gente, o mundo é maravilhoso. O mundo é uma coisa maravilhosa. Mas não tinha nada, não tinha um curso. Eu estudei numa escola que só formava professoras, normalistas. E eu acabei me formando professora. Ingressei na Prefeitura de São Paulo muito cedo. Mas o sonho para trabalhar no turismo, ele estava dentro de mim, gente. Eu me casei, tive o primeiro filho. Como toda pedagoga sabe, a presença da mãe do 0 ao 6 é fundamental. E esperei meu primeiro filho fazer 6 anos. Nessas alturas já estava começando a aparecer as faculdades de turismo. Eu falava, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer. Esperei meu filho fazer 6 anos, já pensando numa escola o dia inteiro. Quando ele fez 6 anos, engravidei da segunda, gente. Aí eu tive que esperar mais 6 anos para poder ingressar no turismo. Minha vida foi louca, porque eu dava aula de manhã, das 7 às 11, tinha loja aberta. A minha sócia abria a loja às 9 da manhã. Eu saía da escola,
correndo para a loja. A vida de levar as crianças, buscar as crianças na escola. Aluguei uma casa onde tinha um espaço com geladeira, com televisão, com brinquedo, com comida, com tudo que criança precisa. Eles ficavam ali esperando a hora de voltar. E no fim deu tudo certo. Está todo mundo bem. Meus filhos sabem fazer roteiro melhor do que ninguém. Mas não seguiram a carreira. E depois que eu aposentei na prefeitura, é que eu pude me dedicar totalmente. Então, por que eu contei toda essa história para vocês? Porque quando eu comecei nova. E, obviamente, eu fui vendo como o turismo vinha se desenvolvendo e a importância que ele tem na economia do nosso país. Só o turismo movimenta 52... nós temos 52 segmentos dentro do turismo. Teatro, restaurantes, casas de show, taxistas, o aéreo, o rodoviário, o marítimo, carro, enfim, são 57 segmentos. Então, são 57 segmentos gerando dinheiro para o nosso país. Quando eu fiz 60 anos, eu percebi que eu tinha que mudar. Eu tinha que fazer algo para falar com a minha tribo, para falar com as pessoas da minha idade. Fui procurar fornecedores que pudessem entender a necessidade de uma mudança. 60 anos, 61, 62, nada. Veio a pandemia, foi aonde eu pude pôr a cabeça ali para trabalhar e falei, não, é aqui que eu vou me dedicar a um turismo amigo do idoso. Tanto é, Eliane, que num dos nossos primeiros bate-papos, nós tivemos o privilégio de poder conversar com o Dr. Alexandre Calacho. E ele veio dizer para a gente por que o turismo 50 a mais é importante para todos. E esse nosso primeiro bate-papo, ele tem seu valor até hoje. E eu entendo também que nós somos a primeira geração a envelhecer bem. Não teve nenhuma outra. Nenhuma outra atrás de nós viveu o que nós estamos vivendo. Então, quando eu passo isso para o turismo, o que é que eu digo para as minhas agências? Gente, o passageiro 50 mais, 60 mais, 70, 80, 90 mais, ele pode tudo. Ele só tem que fazer de uma forma mais adequada. E esse é o grande desafio, Helena. Aí está a Regina, nesse momento histórico do turismo, de desafiar fornecedores, destinos e parceiros da importância da gente trazer produtos mais adequados para o nosso público. Eles amam viajar, eles têm dinheiro para viajar, é a segunda escolha após a aposentadoria é querer viajar, mas tem muita gente que não viaja por motivos que vocês nem imaginam. Gente, a força na mão para tirar uma mala de uma esteira. Por que você não viaja? Porque eu não consigo puxar a mala da esteira. Então, tudo isso foi estudo, tudo isso foi pesquisa. Vamos tentar sanar essas dores e vamos transformar este problema em solução. Aí vem justamente a minha pergunta, porque um dos pilares, que é um dos pilares mais fortes quando a gente fala em longevidade, é o pilar das relações sociais. E aí você me traz exatamente isso, que aquilo que hoje o público 50 mais, além de conhecer destinos, além de tudo isso, ele também quer ter essas relações sociais. Então, quando você me traz aí, olha, é o turismo em grupo, faz todo sentido, porque você está trazendo para esses grupos a relação social que muitas vezes ele no dia a dia dele ele não tem. E vamos entender que grupo não significa que eu tenha que sair em viagem com 40 pessoas, com 50 pessoas. Ao contrário, o que a gente pensa que pode ser muito mais efetivo e muito mais cuidadoso são grupos de no máximo 25 pessoas, onde a gente tenha um guia e um acompanhante a esse grupo, e que dê mais ou menos, na hora de enfrentar algum tipo de perrengue, que cada um seja responsável mais ou menos por 10 a 12 viajantes. Isso é necessário, e eu vou te dizer por quê.
nós somos ativos, nós estamos inteiraças, né? Estamos aqui, como eu disse, vivendo o melhor período de envelhecimento de uma geração, é o que está acontecendo com a minha geração. Mas nós temos os problemas da idade. Em geral, os grupos, tem pessoas que são diabéticas, tem pessoas que têm pressão alta, tem pessoas que têm problema no coração. Temos problemas odontológicos incríveis para resolver durante uma viagem, que qualquer dia a gente ainda vai pegar cada item. A nossa gerontóloga, ela deve concordar com isso, e que problemas dentários são mais decorrentes do que o problema de saúde. Porque o problema de saúde, o passageiro leva os remédios que ele tem que levar. Ninguém esquece o remédio da pressão, ninguém esquece o remédio do coração. Mas esquecem que às vezes tem uma prótese que precisa ter um tratamento pré-viagem, para você não ter problema durante a sua viagem. Se você perder essa prótese, um problema ocular, se você perder o seu óculos, então você tem que saber qual é o grau do seu óculos. O mínimo que a gente pede na nossa ficha médica. Por quê? E também o que a gente indica? Pega aqueles bem baratinhos, sabe? Que vende na banca de jornal com o seu grau, porque caso você perca, você tem um no seu bolso. Isso implica que a gente resume em cuidado. O turismo da longevidade, que é esse novo conceito que a gente está trazendo, é o turismo da informação e é o turismo do cuidado. Passageiro nenhum pode ser surpreendido quando chega numa viagem para visitar uma igreja e não sabia que tinha que subir 50 degraus. E ele não pode subir, e ele tem problema no joelho. E ele tinha certeza que ele ia visitar aquela igreja. Então, ele pode ir, sabendo que, na condição dele, ele não vai poder ir até lá em cima, mas ele vai ver a igreja de longe. Ele vai estar no ambiente onde está aquela igreja. Ele vai viver aquela expectativa de conhecer aquela igreja. Isto é informação, isto é cuidado. Eu não preciso informar que são 10 dias de viagem, que você vai viajar de aéreo, se você vai viajar de rodoviário. Eu tenho que te informar o que não vai te deixar constrangido durante uma viagem. Você está falando aqui, né? E eu estou pensando muito, porque eu atendo vários grupos, né, de idosos, e eles falam, assim, o quanto que eles gostam também de viagens curtas, que dê para eles passarem o dia e poder retornar para casa, o quanto que às vezes uma viagem muito longa, e aí eu tô falando de um idoso cuja média de idade é 80 anos, que aí a gente vai segmentando, né? Eles falam, né? Às vezes uma viagem muito longa pode ser um pouco mais cansativa, pelo tempo também, e aí essa questão de ter ou não uma rampa para subir, alguma coisa nesse sentido, alguma limitação, mas eu acredito que esse tipo, né, de atividade, ele une muito. Então, vira e mexe, eu trabalho com a parte de memória deles, né, mas vira e mexe eles falam, Jéssica, eu vou faltar porque eu tô indo viajar. Então, assim, um dos motivos mais frequentes de falta que eu tenho é viagem. E aí é viagem com um colega, você fala assim, com quem que você vai? Eu vou com fulana do grupo tal. Então, assim, eles estão sempre em movimento, né? E isso é muito gostoso. E nós temos que ter muito claro que é assim, os 50 mais é diferente do 60 mais, que é diferente do 70, que é diferente do 80 e que é diferente do 90. E dentro de cada categoria dessa, eu tenho diversos perfis de 50 mais, diversos perfis de 60 mais. Então, o desafio para um agente de viagem realmente praticar um turismo amigo do idoso, um turismo da longevidade, é muito grande. Então, a gente tem que cercar com aquilo que a gente tem dentro do nosso caminho profissional, o que vai dar mais certo. Quando a gente começa a falar do turismo da longevidade, eu tenho que mexer até na estrutura de um hotel, por exemplo, de um resort. Uhum. Nesse momento, nós estamos trabalhando em resorts. Quando ele chega para mim e fala assim, nós temos acessibilidade. Deixa eu te falar, acessibilidade não é para idoso. Acessibilidade é para todos. Uma criança pode ser cadeirante.
Um adolescente pode ter tido uma paralisia infantil e tem uma dificuldade para andar. Então, quando a gente fala em acessibilidade, não está falando de idoso. O que o idoso precisa é de outras coisas. Eu preciso de piscina que tenha corrimão até ele pôr o pé no chão. Aí, se você falar isso que esse hotel tem, eu vou dizer, ok, você aplica um turismo amigo do idoso. Só que isso vai custar dinheiro. Isso eles vão ter que mexer no bolso deles para poder adaptar. E aí, obviamente, eles repassam isso para a tarifa do hotel, o hotel acaba cobrando mais caro, mas ele está. Então, nós estamos nesse momento, sabe? É quando você está exatamente mexendo na ferida de quem quer um dia levar esse título de que, sim, eu pratico um turismo amigo do idoso. Regina, acho que eu já vou até emendar, assim, e pedir para você deixar uma mensagem, uma reflexão. A gente sempre pede, né, para vocês trazerem uma reflexão para quem está nos assistindo. Eu vou pedir para você também deixar aí uma reflexão para o pessoal. Olha, gente, eu dentro da minha profissão, que como eu falei para vocês no começo, eu amo o que eu faço, eu escolhi isso por amor, a parte do tanto que eu gosto de viajar, mas eu vou deixar aqui um recado. A viagem é antes, durante e depois da viagem. Aproveitem cada segundo do antes. Se preparem fisicamente para vocês poderem aproveitar ao máximo. Vai fazer uma viagem que tem muita caminhada? Vai fazer uma caminhada 2 meses antes. Aí eu não posso comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. Informa o seu agente de viagem, informa quem está cuidando de você, para que você não tenha perrengue nenhum. Não deixe de fazer uma viagem por nada nesse mundo. Nós podemos tudo, nós temos esse direito, nós estamos vivendo com esse direito. Então, não deixem de fazer nada que vocês tenham vontade. Seja você um homem, seja você uma mulher. E principalmente esse recado vai para os homens, porque os homens idosos acabam não se expondo, também por preconceito, e não é nada disso, é vida, gente. Viajar é vida. Nós queremos viver, não queremos? Então vamos viajar. Nossa, eu amei. Agora tá na hora de começar os roteiros, né? E, Sim, sim. assim, eu acho que você trouxe esse olhar de reflexão de um Brasil que, quando a gente fala em longevidade, está aprendendo a envelhecer, mas ele tem que aprender a envelhecer em todas as áreas. E Exato. todas as áreas precisam entender que envelhecimento não é sinônimo de aposento. Envelhecimento é sinônimo de múltiplas gerações juntas com cuidados e personalizações diferentes. É como a gente põe numa sala que tem um curso de inglês, eu posso ter um curso de inglês para nível inicial, nível intermediário e nível avançado. Quem conduz é que, no caso, o agente, esse é que tem que ter um olhar diferenciado para cada um. E é essa experiência que todo mundo que viaja quer ter. Porque Sim. eu vou te dizer, não basta só olhar e conhecer lugares novos, mas a experiência de viver aquele lugar vai fazer a diferença. Então, acho que você trouxe tudo, né? E olha, eu não sei se eu posso, né, mas eu gostaria de deixar aqui com vocês que essa comunidade, parceiros do Turismo 50+, hoje nós já somos mais de 300 agências no Brasil todo, são agências que levam nossa logo, essa logo que vocês estão vendo aí. Essas agências, elas estão se aprimorando no atendimento a esse público. Então, são agências, nós temos agências até em Manaus. Então, se essa agência vai replicando, uma hora as quase 8.000 agências de viagem que nós temos no Brasil vão estar falando a mesma linguagem. Nós vamos aí abrir um desafio, eu já te convido, Elaine, já te convido, Jéssica, nós vamos criar um pequeno manual antidadista no turismo.
Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos destrinchar esse início maravilhoso que foi esse livro, né, que comandado ali, que nós tivemos a cabeça de gente maravilhosa organizando tudo isso, e vamos passar para a nossa linguagem, vamos passar para a linguagem do turismo, para a gente ter força para chegar para um fornecedor ou para um destino e falar, cara, ou você faz isso ou você está fora, porque daqui para frente nós vamos buscar parceiros que falem a mesma linguagem que nós. E aí nós vamos ver resultado. Aí nós vamos sair do papel. Porque se não sair do papel, não, a ação vai ficar na ilusão.